Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Boa noite, pessoal do TV Galáctica, do meu canal Karen Rodrigues, Wagner Dorim. Boa noite, Facebook, Rádio Cutia, Espaço Galáctica e TV Galáctica. E boa noite, pessoal, aqui do meu Instagram. Pessoal, hoje a gente vai falar um assunto super sério, que todas as pessoas têm esses contratos kármicos e a gente precisa desvincular deles para que a nossa vida ela possa fluir em perfeita ordem. Muitas das vezes, as coisas na nossa vida não dão muito certo. E aí a gente faz a reforma íntima, faz um monte de coisa, mas o negócio não anda. Então, vou explicar para vocês como é que funciona a questão dos contratos kármicos, tá bom? Então, com a terapia multidimensional, você pode ajudar a livrar todos os contratos kármicos do passado, que é super importante vocês prestarem atenção aqui no que eu vou falar. Vocês já pararam para pensar que tentou de tudo na vida de vocês? Já foi empregado, já foi empreendedor, tinha algo que todos diziam que daria certo e no final não deu certo. Nem por brincadeira, alguma vez você se perguntou se fez votos de pobreza em outras vidas. Parece algo muito louco, não é? Principalmente de se pensar nesta vivência terrena. Mas é muito possível que algo do gênero tenha acontecido. Saiba que pode ser um segredo incrível que impede a maioria das pessoas de ganharem dinheiro e atrair a riqueza e a prosperidade para suas vidas. Vou apenas dar um breve exemplo para vocês. Lá na Idade Média, na Europa, o caminho popular para a espiritualidade era se tornar um monge ou uma freira. Os monastérios e os conventos eram bem financiadamente. O pessoal, financiava pra caramba lá. A população local era obrigada, por lei, não somente ir à igreja aos domingos, mas também dar 10% da sua renda para a igreja. Detalhe, a missa era feita em latim e ninguém entendia bolhufas. Os monges e as freiras assumiam votos que os aliviavam das distrações de ter que ganhar a vida. Eles faziam votos de pobreza, de castidade e de obediência. Livres da distração do trabalho e de trabalhar pelo salário, ou de sustentar uma família. Eles eram capazes de passar muitas horas por dia em adoração e contemplação. A parte do voto e da obediência convinha muito àqueles que estavam no comando. E você sabe que o maior banco do mundo é o Vaticano, né? Não vou nem falar. Bom, e é de pobreza, mas ainda que os cofres da igreja iam ali se alimentando, porque eles vendiam até locais para você, quando morresse, tivesse no céu, né? O teu lugarzinho no céu e não no inferno. O problema é que, uma vez que o voto é feito, ele fica armazenado em sua mente subconsciente, que, ao contrário do seu cérebro físico, vive após a morte e reencarna com seu espírito a cada nova vida. Tem também os votos de fidelidade eterna. Aí, mulherada, que tem mania de fazer amarração, na outra encarnação você não consegue nem se desvencilhar mais aí dessa pessoa que você pediu, fez amarração e nem vai dar certo, porque essas coisas não dão certo, porque é contra o livre-arbítrio, mas você fica amarrado ali com seres negativos, né? Mas também tem outro tipo de voto de fidelidade eterna, que acontece na celebração de matrimônios no âmbito de determinadas religiões, em que o noivo troca juramentos de amor e fidelidade eterna, dando nessas religiões que acreditam que só se vive uma vez. E após casado na vida terrena, continuarão casados e como desencarnados no umbral, e mais tarde nas dimensões superiores. Acontece que, por vezes, que isso interfere no livre-arbítrio das almas quando decidem ter novas encarnações, e nessas novas encarnações necessitam de interagir ao nível amoroso com outros espíritos que não aquele com quem casou numa ou várias de suas muitas vidas.
E ainda vou dar um adendo aqui. Tem uma galera tão maluca que quando ela conhece alguém, principalmente na espiritualidade, fala: caramba, eu já vivi com essa pessoa em vidas passadas, eu estou me reencontrando. Como se isso fosse um benefício, gente. Não é benefício. A gente já teve uma experiência 100, 200 anos atrás, não deu certo, não vai dar certo nessa encarnação, que está tudo diferente, gente. Pelo amor de Deus. Então, quando você vê que alguém era de outra encarnação, cai fora. Isso, na minha opinião, cai fora, dá oportunidade para um outro espírito, uma outra alma, porque, cara, não dá para ficar vivendo com as mesmas pessoas, com os mesmos defeitos, né? Pelo amor de Deus. Então, tem gente que fala, é encontro de vidas passadas. Deus me livre, sai correndo, ó. Eu não sou muito a favor disso, não. Bom, para as almas serem verdadeiramente livres, estes votos podem ser rescindidos durante uma sessão da terapia da mesa multidimensional arcturiana, tá bom? Aí você fica livre das limitações com seu parceiro ou parceira devido à existência de padrões de programação a serem executados nos níveis inconsciente da mente, derivados de vidas passadas. Bom, no entanto, tal não é necessário para que os votos sejam limpos, uma vez que nesta vida já não fazem sentido, dado que a alma normalmente procura um novo tipo de experiência nesta encarnação. Outro dos votos que podem comprometer a liberdade de escolha de um novo caminho para a alma é o voto de celibato. Certas religiões, seitas e ordens filosóficas impõem que todas ou apenas alguns membros celibatos, normalmente estes costumam estar ligados à necessidade de um membro que queira realmente aspirar a cargos superiores numa organização, sendo por isso que se deverá dedicar por completo à sua aspiração, sendo, portanto, incompatível com a comunhão com outra pessoa ou uma vida de família. Por exemplo, é normal na tradição do hinduísmo que um verdadeiro buscador da iluminação deseje seguir um caminho mais asceta e tornar-se brahmacharya. Eu não sei falar esses nomes indianos. Ou uma brahmacharini. Se eu estiver falando errado, vocês me corrigem. Os monges budistas seguem o mesmo caminho. No entanto, a decisão dessas pessoas está firmemente alicerçada na vontade de evolução espiritual, apartando do programa da encarnação específico que a alma deles escolheu nesta vida. Quando a alma vem experimentar uma vida que implica a existência de relacionamentos afetivos após uma vida ou várias vidas de celibato, poderá experimentar alguma dificuldade no relacionamento com outra pessoa a nível afetivo. Por isso que tem muita gente que morre solteiro, não casa, ainda continua na casa dos pais, né? Deve ter tido aí um celibato por causa dessas estruturas religiosas, né? Não consegue apaixonar-se por ninguém ou sentir atração. Poderá também sentir um nível de inconsciente, um enorme medo de iniciar um relacionamento, dado que sente que poderá estar a cometer um grande erro, embora ao nível de consciente não consiga encontrar uma razão válida para que tal ação seja considerado um erro. Para além da limpeza dos votos de castidade, os seres de luz ocupam-se também da limpeza dos votos de pobreza. Em algumas ordens de monges ou freiras, é ordenado aos seus membros que façam voto de pobreza. Esses membros não deverão possuir coisa material alguma, exceto minimamente indisponível à sua saúde e vida. Tal entende-se com o objetivo de libertar do apego às coisas passageiras da terra e se dedicar de corpo e alma à busca da sua divindade. Outro dos votos comuns assumidos em vidas passadas é o voto de obediência. Este voto é comum quando o cliente, na terapia multidimensional arcturiana, pertenceu a ordens religiosas ou militares. Estes votos poderá criar restrições na forma como a pessoa se sente autônoma e capaz de tomar as suas próprias decisões. Poderá gerar um complexo de inferioridade que implicará a rejeição contínua de cargos de autoridade, impedindo o progresso profissional
Por exemplo, por último, temos o voto de solidão. Pessoas podem ter uma vida passada assumindo este voto por vários motivos. Um deles pode ter sido a imposição por parte de uma determinada ordem religiosa ou espiritual. Outro pode ter sido motivação política relacionadas como exílio. Ou ainda pode ter sido por determinação própria com o voto de protesto contra um determinado grupo, família ou comunidade como forma de punição. Quando a pessoa assume este voto numa vida passada, na vida atual pode ter de lidar com isolamento social e as nefastas consequências para a vida profissional e amorosa que daí ocorre. É igualmente limitador no exercício do livre-arbítrio, dando que quando foi contraído fazia sentido num determinado contexto religioso, cultural ou espiritual no passado, que essa pessoa pode ter pertencido a uma ordem religiosa, filosófica ou espiritual que impunha e pela exigência de dada profissão ou no âmbito de um movimento religioso ou espiritual que essa pessoa aderiu lá em vidas passadas. Se esse voto não for rescindido, pode acontecer problemas de frigidez na mulher ou impotência no homem, dado que em novas encarnações podem não conseguir ter uma vida sexual saudável. E ainda para piorar a situação, galera, tem praga em famílias. Tem a questão dos votos, né? Que a gente deve ter feito em vidas passadas, algum tipo de voto, né? Principalmente aqueles amores eternos. A gente ouviu falar ali do Romeu e Julieta, né? Não ficaram juntos, prometeu um amor eterno e foram lá e a gente não pode falar esse nome aqui no YouTube, né? Que a gente está sofrendo a maior censura que o mundo pode estar passando em relação à comunicação, só para vocês entenderem como que é isso, né? Bom, a gente ainda tem as questões de praguejamento. Muito tempo atrás, existiam mulheres e homens, né, sacerdotes, que tinham domínio da questão magística. Isso eu estou falando depois da Lemúria, tá? Depois da Atlântida. E depois que acabou também o Império Egito ali, que ele começou a sucumbir. Então, existiam certas bruxas, sacerdotes, que dominavam as leis. E eles foram muito perseguidos também pela Igreja Católica e sofreram muitas coisas, né? Até quem era cientista na época, que era considerado místico, eles eram perseguidos. E muito dessas pessoas que não tinham caráter adequado à espiritualidade, rogaram pragas, né, para pessoas, e essas pessoas, quando eles rogavam pragas, eles rogavam praga dessa pessoa e de toda a sua geração. Então, muitas pessoas têm problemas repetitivos, né, que é escassez, problema para relacionamento, certas doenças, né, então também tem isso da gente ter as pragas rogadas em família. E a gente só consegue identificar fazendo terapias que enxergam o multidimensional, que consegue acessar a linha temporal, né? A linha presente, passado e futuro. E a terapia multidimensional arcturiana, ela consegue, de qualquer maneira, acessar essa linha temporal. E aí a gente consegue identificar quais são os problemas repetitivos que a pessoa tem nessa existência. Porque também tem, a gente veio fazendo lives toda semana, e cada semana eu vou explicando situações que a gente pode ter aí, que acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento profissional, amoroso, qualquer outro pilar da vida, familiar principalmente, né? Então, nós precisamos fazer essa quebra de contratos. Existe uma oração muito famosa, que é dos 21 dias do Arcanjo Miguel, né, que foi canalizado pelo Greg Braden, uma coisa assim. Acho que é ele. Acho que foi ele que canalizou. Na qual você, pelo teu livre-arbítrio, você faz por 21 dias, você cancela todos os pactos, todas as obediências,
tudo que te limita nessa vida, né? Para que você tenha liberdade plena, através do seu livre-arbítrio nessa encarnação. Porque cada encarnação que a gente vai experimentando, que não é só na Terra, mas em outros planetas também, a gente vai tendo várias experiências. Então, não tem como a gente ter contratos e associações se não faz sentido, porque quando o seu corpo físico sai da materialidade, o espírito ele é eterno. E se você necessita retornar de novo numa encarnação, não faz mais sentido. Aquela família que você viveu, não faz mais sentido nada daquilo que você fez. Só que esses pactos têm cobradores que vêm te cobrar, né? Principalmente quem trabalha para o lado negativo, para o lado satânico, né? Para o lado da bruxaria negativa. Essas pessoas, né, que dominam os entiais da natureza, essas pessoas que trabalham com os demônios, com os Exus negativos, né? Com toda essa galera para prejudicar o outro, quando essas pessoas desencarnam, o fim sempre é muito ruim. A retirada do corpo terreno é muito violento. Ou a pessoa morre com uma doença horrível e fica agonizando por anos, né? Ou a pessoa morre por uma morte muito violenta e a cobrança espiritual dessa galera é terrível. Imediatamente a pessoa é levada para um umbral e esses cobradores ficam em cima, né? Eles ficam ali vampirizando, horrorizando essa pessoa que fez esse domínio aqui nessa encarnação. E quando ela encarna numa outra vida e que lógico que é um plano inferior que está muito conectado, né? Está muito próximo ao umbral como a Terra. Esses seres eles ficam ali esperando, né? Seus inimigos de passado para te prejudicar, cobrando toda essa negatividade que essa pessoa fez em vidas passadas. Então, é de extrema burrice, né? Um espírito querer prejudicar o outro, sabendo que o final é muito pior, né? E a nossa vida aqui na terceira dimensão não é eterna. A gente tem um prazo de validade e depois a espiritualidade é forever, né? Então, a gente tem que também ajudar a quebrar esses pactos para que a gente possa se libertar disso. A Edna Daltoso está falando, Karen, boa noite, minha terapeuta favorita. A canalizadora da oração dos 21 dias foi a canalizada pela Vera Marfesa. Não, ela traduziu, não é dela, o do Arcanjo Miguel. Ela foi uma das primeiras pessoas que colocou em português no YouTube, mas ela depois ela aprimorou, né, esse trabalho de quebra de pactos. Ela vive, o trabalho dela é totalmente direcionado só para isso, né? Um beijo para ela, gosto muito, 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 muito da Vera. Depois um monte de gente começou a copiar ela, para variar, né? Esses copy-paste da vida, né? Olha, ele é da Madeira, pois. Então, para a gente poder ter uma vida plena aqui na terceira dimensão, ainda mais nesse processo que a gente está vivendo, Narilson, um beijo para você, lindão. Esse menino vale ouro. Então, para a gente poder ter uma vida plena nessa dimensão, nós precisamos, urgente, ter esse entendimento do que a gente fez em vidas passadas, para que a gente tenha liberdade. Nem sempre tudo que acontece de negativo é relacionado à espiritualidade, é relacionado a cobranças, tá? Nem sempre, gente, vocês têm que entender isso. Existem os contratempos que a gente vive no nosso dia a dia, nós estamos no planeta dual. Tem gente que é desesperada, qualquer coisa, ai meu Deus, é espiritual, ai, é praga, é contrato que eu fiz, eu tenho problema kármico, não é? Não, gente, a gente tem que começar a prestar atenção naquelas problemáticas repetitivas, né, que a gente tem que estar alinhando, e com a terapia multidimensional arcturiana, a gente consegue libertar e desfazer esses contratos, porque a gente vai no atemporal, né? Não tem tempo nem espaço para terapia multidimensional.
Bom, eu peguei um decreto aqui, rapidinho. Esqueci de uma parte. A libertação, ela é possível como quebrar esses contratos, né? Como que a gente quebra? Tem que explicar isso para vocês. Lógico que através da mesa multidimensional arcturiana, porque a gente tem uma egrégora gigantesca de luz aí para ajudar a anular esses contratos espirituais de acordo de alma, mesmo que ele seja subtraído, a possibilidade de identificar também quais são. E a libertação, ela é muito possível. Fora isso, a gente tem a oração para a quebra de contratos espirituais, que vai anular todos os comprometimentos feitos por você ou por terceiro que estejam acorrentando a sua alma, impedindo o seu progresso. Ela pode ser feita sempre que você sentir necessidade, porém é importante que inicialmente você ore durante uma semana para criar uma ponte energética com uma luz potencializar as forças dessa poderosa oração em sua vida. Eu vou ler aqui para vocês um decreto de limpeza que também pode ser feito por 21 dias. Quem quiser pode acompanhar comigo. Eu não vou fazer com a mesa, eu só vou ensinar vocês aqui agora. Então, vocês vão falar assim, o nome completo de batismo de vocês. Dentro do círculo infinito da divina e poderosa presença, eu sou, esse não é dos 21 dias, tá? Peço a todos os mestres e seres de luz que me acompanhem, permissão para anular todos os votos, contratos kármicos limitantes em qualquer vida, vidas passadas, vidas paralelas ou planos e dimensões que meu ser exista ou tenha frequentado. A partir de agora, anulo e renuncio a todo juramento e lealdade, obediência ou permanência a qualquer ordem religiosa, irmandade iniciática ou outro tipo de associação que não serve ao meu bem mais elevado, todos os atos limitantes que meu ser tenha permitido em qualquer plano, dimensão, vidas passadas ou simultâneas, ou eu descrio agora e me liberto. De novo, falem o nome de vocês completo de batismo. Dentro do círculo infinito da divina e poderosa presença, eu sou, anulo todos ou qualquer votos de pobreza que eu criei e que me foi imposto, e se em algum lugar, espaço de tempo e localização eu criei que o dinheiro não é bom para mim e tudo que isto representa, eu descrio agora. Me liberto desses votos para sempre e os transformo em prosperidade e abundância na minha vida. O meu ser nasceu para ser naturalmente abundante e por isso a abundância neste momento flui para mim. Peço que todos os karmas criados por estes votos sejam devolvidos à fonte original, transmutando e requalificando em luz, amor e sabedoria. Assim eu decreto e assim será. Está feito, concretizado, polarizado na luz dourada de Cristo. Não é bom? Então, este decreto eu peguei na internet. Gente, só que eu fiz Normalmente a gente tem que colocar a fonte, eu não coloquei. Pessoa que fez esse decreto, me perdoe. Se eu descobrir de quem que é, eu vou colocar aqui no descritivo do vídeo, tá? Eu sei que é feio a gente pegar o material do outro e não colocar a fonte. Desculpa, não coloquei aqui. Foi um erro meu. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui que eu... O pessoal me colocou um roteirinho aqui que eu tenho que seguir. A terapia multidimensional pode ajudar a pessoa a se livrar dos contratos kármicos? De que forma? A pessoa vai se tornar mais próspera e abundante depois que romper os laços do passado? Quais são os benefícios que ela vai conseguir ao fazer um atendimento com a mesa? Muito bem. Sim, ela vai quebrar os contratos kármicos. Nós vamos fazer esse desenlace do espírito da pessoa com esses contratos e essas associações, porque todo contrato tem uma associação, tem uma fonte e origem.
e aí a gente coloca tudo no seu lugar devido, né? Quem faz isso são os acturianos e os rancors, que eles conseguem desvincular e melhorar a frequência mental da pessoa que tem isso, e tirando isso, a pessoa começa, assim, a ter evolução espiritual, a evolução naquele sentido que foi feito o contrato. Então, vamos supor que foi castidade, e então a gente faz com que a pessoa possa se abrir para novos relacionamentos e ser feliz, né? Se ela fez para a pobreza, a gente faz com que a pessoa tenha a sua prosperidade, porque a prosperidade, toda a felicidade do planeta, do mundo e do universo, todos nós somos merecedores, então não tem que ter nada que impeça esse caminho para a nossa vida, porque quem bloqueia é a gente. Mas esse lado espiritual, a gente tem que ter noção e ciência de que sim, ele existe, tá bom? Como as vidas passadas podem interferir e impedir que a pessoa tenha uma vida próspera? Eu não acredito em karma, tá? Eu acredito naquilo que você faz, você colhe nesta existência. Quando você desencarna, eu acredito nisso, tá? Não acreditem em mim. Eu sou uma pessoa que eu quero que vocês raciocinem por vocês. Não sou dona da verdade. Então, eu estou dando o meu ponto de vista, não é canalizado, é o meu ponto de vista, tá? Eu não acredito no karma que o kardecismo impõe, que o budismo impõe, né? Eu acredito, sim, que tudo que você planta, você recebe. Se você planta banana, você vai colher banana. Se você planta amor, você vai receber amor. Se você planta ódio, você vai receber ódio em dobro. Então, o karma que eu acredito naquilo que você faz no aqui e agora. É ele que vai determinar o seu futuro, é ele que vai determinar o que vai te acontecer. Então, coisas que aconteceram em vidas passadas, existem os cobradores espirituais, que são os obsessores, mas eu não acredito que você tem que pagar karma com a tua mãe, que você matou, assassinou, em vidas passadas. Eu não acredito nisso. Isso é minha opinião, tá? Então, a gente consegue, sim, a gente traz essa questão negativa de vidas passadas, que nessa existência você tem que se desenvolver melhor, que teu espírito já veio com esse propósito, mas seria impossível você ficar o tempo todo com todos os teus inimigos para a tua evolução, porque você pode controlar o que você faz, o que você pensa, mas você não pode controlar o que o outro faz, né? Eu já cruzei com pessoas más, pessoas negativas na minha vida, que são perseguidores, né? Que quer te destruir, que quer te ver na lama, e faz de tudo, né? Para te prejudicar. E que não consegue ver tua alegria e tua felicidade. Eu já tive isso, já casei com um assim. Então, como é que eu vou controlar uma consciência dessa? Não tem como. Então, se isso for karma, fica difícil. Como é que você vai evoluir? Não vai, você vai ficar preso numa roda kármica. Então, por isso que eu não acredito no karma dessa maneira. Eu acredito que o espírito ele tem que aprender através daquilo que ele fez com a convivência geral, com tudo, né? Porque ele tem que se aprimorar. É aquela coisa, a vida vai te ensinar o que é a vida, a faculdade da vida que vai te determinar a sua vida, né? E isso não é karma. Eu acho que é uma experiência que você tem que ter. Então, eu acredito nisso. O teu espírito está sempre em aprimoramento. Então, a mesa, ela vai te ajudar, sim, a você encontrar o caminho que todos nós temos direito, e é divino, né? Porque o Criador que tudo não quer que você esteja na escassez, ele não quer que você passe fome, ele não quer que você se torne uma pessoa fofoqueira, julgadora, uma pessoa ruim, ele não quer, ele quer que você seja bom, que você faça do seu dia o melhor dia da sua vida, todos os dias, para que teu futuro seja brilhante, né? E que tudo venha com facilidade, alegria e glória. Ninguém quer ficar nadando contra a maré, porque cansa, uma hora você se afoga, né? Então, a gente que tem que acessar essas condições, entendendo que o plano espiritual e tudo que vem desse negativismo, a gente tem que cuidar, né? E cuidar com maestria, com terapias corretas, com terapeutas de qualidade, para que saiba identificar isso, para que você cure e sane essas questões, tá bom? Bom, deixa eu ver.
Quais são os benefícios que a pessoa vai conseguir no final? Se integrar consigo mesmo, acessar o seu self, melhorar a sua qualidade de vida familiar, profissional, até multidimensional, né? Enfim, tem muitas coisas que vão melhorar a vida de vocês. A Edna está gostando desse assunto. Karen, sei que esse assunto não é de contrato, mas fiz um decreto de cura avançada para mim. Fiz as placas, sei que pro consulente não fazemos essa ativação da mesa, mas o grupo fizeram, que também não podemos fazer para nós. Poderia falar algo a respeito? Se não, posso falar sim. Eu vou responder. Quem canalizou o decreto, não é decreto, né? É uma meditação e um trabalho que você expande tua consciência e cura várias questões através dos arcturianos, que são a síntese luminosa arcturiana. Foi o Joshua Stone. Quando ele canalizou, na época que ele canalizou, ele colocava placas nas pessoas e essas placas ficavam em todos as nadis, veias e chakras, né? São placas, são implantes, para que a pessoa possa ter uma vibração e condição de elevar a sua consciência e ascensionar, né? Essa é o motivo das tecnologias arcturianas nesse caso. Os arcontes, né, que são um povo negativo, o que eles fizeram? Eles conseguiram burlar a tecnologia de luz. Eles conseguiram inverter a polaridade de muitas terapias que trabalhavam com frequências de luz, que implantavam esses implantes etéricos, ou no físico, como Joshua Stone fez. Então, o que a gente faz? A gente só faz a varredura e a ativação. A gente não coloca a placa. Por quê? Porque se a pessoa é vítima de uma obsessão espiritual muito forte, do que melhorar, ela vai piorar, porque eles vão ter acesso a essas placas e inverter a frequência delas. Por isso que tem muitos servidores da luz que viraram a casaca, que não são servidores mais da luz, né? Que eles servem as trevas e acha que está na luz. Por quê? Porque fez ativação errada, fez meditação errada, né? Se associou com coisas erradas, abriram portais negativos, estão trabalhando para o ego e não para a humanidade, estão usando da terapia e da espiritualidade o mercantilismo e não uma missão de vida para despertar o maior número de pessoas possíveis. Entenderam? Nós estamos passando por essa fase agora. E sim, meus queridos amigos, dependendo do canal que vocês assistem no YouTube, vocês estão sendo chipados, porque é aberto portais energéticos de não luz e acaba aprisionando essas pessoas. E essas pessoas, elas começam a atacar os verdadeiros espiritualistas de luz, que trabalham para a luz, porque eles viram marionetes, né? E ficam aí estragando a evolução da nossa existência. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente fala orar e vigiar, quando você tem uma ferramenta que você consegue detectar o que não vibra na luz, o que não é crístico, é muito bom você usar, né? E essas pessoas, infelizmente, são usadas, né, para o lado negativo, achando que estão na luz. E essas pessoas que estão despertando a consciência agora, que estão entrando na espiritualidade, que estão em busca, que são as pessoas mais vítimas dessa situação. Pessoas que têm uma ignorância espiritual e que ainda querem, né, elevar a sua consciência em luz, são as que são mais prejudicadas. Então, o silêncio é uma prece, né? O sentir, quando você entra no canal ou faz uma meditação, sinta o que é bom, o que não é, né? O que está vibrando, o que está requalificando o seu campo, né? Não confundir as coisas negativas que acontecem para a gente no nosso dia a dia, porque a gente está num planeta de terceira dimensão, com ataques espirituais, que nem tudo é ataque espiritual. Saber identificar quais são as dores da transição planetária, para que depois você não ache que é a culpa da terapia, e aí você acaba se associando a coisas erradas,
né? É muito importante a gente expandir a consciência na nossa vida, né? É muito importante no momento que a gente está vivendo hoje. Tem que tomar muito cuidado com uma galera aí que são encantadores, eles fazem hipnose coletiva e a galera fica ali sendo chipada, sendo usada por esses lado oculto negativo, né? Então, a busca, ela tem que ser muito sentida no coração. A espiritualidade, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de conexão coração, daquilo que a gente sente mesmo, que é a nossa maior bússola, né? Vou dar aqui o link para o curso de vocês poderem expandir a consciência e ter noção de tudo aquilo que eu estou falando aqui. Deixa eu pegar o link aqui. Peguei. Eu achei que estava aqui no meu roteiro. Eu vou pedir amanhã para ela colocar. Deixa eu pegar aqui de novo. Vão ter que me esperar eu colocar. Deixa eu ver se tá. Dorinha, está aqui o link ou você colocou outra coisa? Deixa eu ver aqui. Não mexi. Deixa eu ver. Não, não tem. Eu vou ter que pegar aqui mesmo. Deixa eu só entrar aqui e fazer um copy-paste. Na hora que eu fiz a inscrição, muitas vezes... Opa! Nossa, melhorou. Deixa eu colocar aqui. Eu estava falando sobre isso, galera, com o meu amigo hoje, né? Porque é o seguinte, né? Eu e Dorinha, a gente tem a TV Galáctica e a gente não é caçar like. O propósito do TV Galáctica é realmente expandir a consciência da galera, é trazer espiritualistas de qualidade, para trazer sempre a informação. É rotativo, porque às vezes o espiritualista fica 1 ano, 2 anos, depois ele tem os compromissos dele, aí ele sai, ele volta, né? Então, a gente tem um trabalho que não é panelinha, é para a gente colaborar, né, com esse trabalho de luz, né? É uma plantinha, uma sementinha que a gente está plantando ali com toda a turma do TV Galáctica, né? Eu sempre falo TV Galáctica, eu faço questão de falar do TV Galáctica, porque é uma das minhas missões de vida também é a comunicação dessa mediação dos seres de luz, né? Para que a gente possa distribuir aí a informação, né? E o que acontece? Eu estava falando hoje até com esse meu amigo Andrei, né, o Andrei, que aí tinha um pessoal, aí uns youtubers, né, de canais que são caça-likes. Então, eles querem entrar no seu canal para isso. E eu, como eu não tenho tempo para observar isso, porque eu fico muito ligada no trabalho que eu desenvolvo com vocês, né, eu preparo com carinho as lives que eu faço, para não ficar falando besteira, para eu poder falar de uma maneira simples e fácil, para todo mundo entender, porque eu não posso falar só para quem é intelectual, eu tenho que falar para todos, né? Então, eu sempre me preparo para fazer as lives, muito. Então, eu não tenho tempo de ficar olhando os canais, ou o que não é nem um julgamento, mas eu não tenho tempo de ver, e eu gostaria muito de estudar. É uma coisa que eu gostaria de fazer, mas o meu trabalho não me permite. E aí, um monte de gente veio me falar, não faz isso, porque essa galera é do mal e não sei o quê, estão sendo usados por seres negativos, porque na realidade não querem... como que eu posso falar? Quem trabalha para a luz tem que estar em doação sempre, né? E eu não estou falando doação kardecista, que tudo tem que ser caridade, eu não estou falando disso, eu estou falando de doar informação, de você passar informação, de você trazer a verdade, é nesse sentido, né? E essa galera está aí só querendo like e trazer da espiritualidade um mercantilismo. E o meu trabalho é um dos trabalhos mais copiados que tem hoje dentro da espiritualidade. Eu não fico correndo atrás, eu não fico preocupada em processar, em nada. Sabe por quê? Porque no dia que eu desencarnar, a minha consciência está tranquila e meu espírito também. E pessoas que copiam, pessoas que estão nessa vibe do mercantilismo, porque ela não tem associação com nenhum ser de luz, ela tem associação com o ego dela. Então, ela está usando da espiritualidade o mercantilismo. Então, ela que vai, né, quando ela desencarnar, ela que vai
ver o que vai acontecer, né? Porque a espiritualidade, ela é doada. E copiar, e depois falar e assinar eu que canalizei, é muito feio, né? Porque, na realidade, o instrumento que traz as informações não é dele, não é meu, é dos seres. Então, se tiver que assinar, assine Arcanjo Miguel, assine Acturianos. E aí a gente vê o que é a real, né, do que é a canalização. Vocês podem ver que eu tenho muito material que eu distribuo para os meus alunos e coloco, este material é somente para quem faz o curso. Por quê? É um material que tem que ter um preparamento espiritual, tem que ter uma conexão e tem que ter uma responsabilidade, né? Não é um decreto que vai determinar a retirada de chips. O que vai determinar a retirada de chips e quebra de contrato é a egrégora. Entenderam? Então, a espiritualidade não é mercantilismo. Não é. Quando a gente coloca um curso para distribuir para as pessoas, a gente está cobrando a estrutura. Tudo que tem. O site que você sobe, né? Que eu não entendo muito disso. A pessoa que vai lá e vai fazer a publicidade para que as pessoas cheguem no curso. A live, a equipe. Isso que é o valor, né? Então, tem pessoas que copiam as coisas dos outros e saem falando que são espiritualistas. É muito feio. Decretos corrompidos. Decretos que não vêm de fonte nenhuma, mas sim do ego. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as coisas, porque isso que está acontecendo hoje na espiritualidade, a gente tem que prestar muita atenção, né? Qual é a fonte, qual é a origem, o que acontece, né? Eu sou uma pessoa que eu faço as minhas lives, eu coloco o meu rosto, eu dou meu nome, eu dou meu endereço. Quantas pessoas foram no meu espaço Galáctica fazer curso comigo? Eu não coloco fotinho de ser e fico narrando, lendo um texto. O negócio é ao vivo. Quantas vezes vocês veem eu entrando em live desesperada porque não deu tempo, porque acabou a luz, eu estou morando aqui no sítio. Quantas vezes eu pego meu carro, vou para a estrada, eu tenho compromisso. Eu não fico lendo o texto, entendeu? E coloco figuras bonitas. Eu sou uma pessoa que eu honro os seres, né? E todo esse trabalho não é meu, é deles. Então, isso tem que ficar bem explícito para vocês tomarem cuidado, né? Quem for entrar na espiritualidade hoje, prestar muita atenção no que está por trás dessas coisas acontecendo aí. Entenderam? Bom, é isso, meus queridos. Olha só, tudo é copiado. Até meus orgonites que têm uma frequência diferente querem copiar. O nome do meu orgonite, energia K, já copiaram. Agora vai perguntar para a pessoa se sabe o que é energia K. E não é K de Karen. É uma outra questão aí, extraterrestre, né? E tá aí a lição para vocês. Pensarem, amadurecerem e verem, né? Aonde que vocês vão começar a buscar a fonte da espiritualidade? Através do quê e de quem? Tá bom? E isso também faz com que vocês tenham contratos. É isso que eu estou falando para vocês. Tem certos canais aí que só falam besteira, que só querem like, que não tem nada de espiritual e tem muito ego, né? E é isso. Como é que é, Naná? Karen, chegou até mim que tem uma terapeuta que cobra taxa extra para receber cirurgia espiritual com os acturianos. Olha que surreal. Pois é, a gente tem que começar a prestar atenção nisso. Quando eu levanto a bandeira que terapeuta é profissão, né, e conexão com a espiritualidade, é para ajudar o nosso desenvolvimento, é uma coisa. Agora, ficar copiando trabalho e vendendo. Gente, e levantar bandeira de acturiano ainda é vergonhoso. É vergonhoso, sabe?
Eu só fico observando, eu não sou muito de falar essas coisas, mas está passando dos limites já, né? A gente sabe quem são os verdadeiros canalizadores dos arcturianos, não vem com palhaçada, não. A gente sabe, canalizador para canalizador sabe quem é, né? Tinha uma aí que copiava tudo que eu falava, só que ela escrevia bem, eu falo bem, a outra escrevia bem e falava que era tudo dela. Me ligava e perguntava, e eu passava as informações e saía assinando, falando que era dela. Gente, acabei de falar para vocês, nada é meu, é dos arcturianos, né? E aí, o que eu fiz? Parei com a palhaçada, porque isso é feio. Bloqueei em tudo. Pergunta se está canalizando agora. Não está canalizando. Porque eu não vou mais passar informação para picareta. Não vou. Espiritualidade não é brincadeira. Espiritualidade é do coração, é da luz. A gente tem que viver isso. E quem é espiritual tem muita honra e sabe muito bem o que eu estou falando. Então, tem muitos poucos aí que realmente são canalizadores. E fico usando o nome arcturiano aí para promover um monte de curso que não tem nada a ver, um monte de gente que não tem nada a ver. Pronto, falei. É isso. Gente, bom fim de semana para vocês. Hoje eu não vou fazer o Instagram, tá bom? Porque eu tenho que descansar também, né? Que todo dia eu faço. Então, o Instagram, a Karen Responde, é de segunda a sexta, tá bom? Mesmo a gente terminando aqui os nossos lançamentos, eu vou continuar com vocês, respondendo depois das lives, para que vocês possam ter um acompanhamento maior, porque eu sei que muitas pessoas elas têm dúvidas, estão entrando na espiritualidade agora, e o meu papel é esse, ajudar vocês a despertarem e terem um caminho de muita luz, tá bom? Um beijo de luz para vocês, desculpe se eu ofendi alguém, mas eu tenho que falar a verdade, tá bom? Beijo de luz para vocês, galera, amo vocês, até mais.